Hoje é Páscoa. Eu peço em nome de Jesus que você tenha só um pouquinho de paciência hoje, porque antes de nós entrarmos no Novo Testamento, eu quero voltar um pouquinho no Antigo, para nós entendermos o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa não tem a ver com coelhinho, Páscoa tem a ver com cordeiro. Páscoa não tem a ver com chocolate, Páscoa tem a ver com sangue. Páscoa é a morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo, que resolveu morrer por nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Ele se entregou por mim e por você, para que a vida de Deus pudesse chegar até nós. Então Páscoa é uma data que tem que ficar guardada no teu coração, como uma celebração, como um agradecimento. Hoje não éramos para estarmos aqui, mas o Senhor se entregou há 2000 anos atrás numa cruz, para que hoje nós pudéssemos celebrar a Páscoa. E Páscoa do hebraico significa peça. Peça significa passagem, passar por cima. Em outras palavras, nós vamos ler aqui na Bíblia e nós vamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Páscoa é muito mais do que uma data comemorativa. Páscoa é libertação. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Nós, cristãos, fomos libertos do pecado. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então Páscoa é um agradecimento por tudo que Jesus fez por nós. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Coloca para mim aí. Coloca a versão NAA. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Vale lembrar que o calendário judeu é diferente do nosso, amém? Falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês. Então preste atenção, ele pega no dia 10 e guarda até o 14º dia, até o dia 14. E todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei, é o Senhor que está dizendo, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. E nós estamos fazendo aqui neste dia. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Espírito Santo,
eu estudei, eu me preparei, fiquei horas meditando nas tuas escrituras, Senhor. Mas eu sei que o conhecimento de um homem nada vai transformar a vida de uma pessoa. A minha oração este dia é que tu venhas sobre nós, que tu possa trazer um nível de revelação e de conhecimento que nenhum tipo de estudo é capaz de trazer. Invada o coração de cada um dos teus filhos nesta manhã e nos leva a um nível de entrega e de revelação, que possamos entender, porque quando nós entendemos, as coisas começam a ser transformadas. Muitas vezes vamos a algumas reuniões e saímos de lá da mesma forma que nós entramos. Mas quando nós entendemos o significado da reunião, ela muda por completo o nosso ser. E a nossa oração este dia é que tu venhas sobre nós, que tu fales ao interior, no interior de cada um de nós, a começar deste altar, e que possamos ser transformados pelo poder da tua glória. Nós entregamos esse culto, entregamos essa comemoração de Páscoa nas tuas mãos e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Coloca para mim Êxodo capítulo 4, versículo 22. Esse é o momento em que Deus chama Moisés. Ele chama Moisés, ele fala com Moisés na sarça. E ele depois tem um momento que ele diz para Moisés assim: diga a Faraó, é o próprio Deus falando, diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. O que Deus estava dizendo para Moisés é o seguinte: Moisés, vai lá e encontra com o Faraó. Diz para Faraó que o povo de Israel, eles são os meus filhos. Eles são os meus primogênitos. E se Faraó não deixar eles irem, diga para ele que eu, o Senhor, vou matar o primogênito dele. Quando a gente vai ler as escrituras, João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Ele era único, até se transformar em primogênito, ser o primeiro de muitos. Você está comigo aqui? Então Deus entregou o seu próprio filho. Eu queria que você entendesse isso nessa manhã. Deus dá uma palavra para Faraó dizendo o seguinte: liberta o meu primogênito, porque se você não libertar o meu primogênito, eu vou matar o teu primogênito. E assim o Senhor fez. Só que agora o Senhor, ele pega o seu primogênito e ele entrega o seu primogênito para que nós, que somos filhos também, possamos ter vida e vida em abundância. Eu quero que você reflita nessa manhã e tente imaginar o amor desse Deus por você e por mim. Um Deus que ele se preocupa com o seu primogênito, mas quando ele vê que a humanidade ela está completamente perdida, ele tenta de todas as formas salvar o homem, mas quando ele percebe que o homem não tem mais salvação, só existe uma forma, ele resolve pegar a sua melhor oferta, aquilo que ele mais ama, e ele entrega o seu primogênito, para que todos nós que somos filhos, irmãos, co-herdeiros com Cristo, possamos ser abençoados por esse Deus. Isso é Páscoa. Quando a gente vai meditar nas escrituras, eu quero voltar um pouquinho antes, há 6.000 anos atrás. Deus, ele cria um homem chamado Adão, coloca Adão no Éden. Adão começa a tomar conta de tudo. Deus dá uma palavra para Adão não comer do fruto que estava no meio da árvore, na árvore que estava no meio do jardim. Adão, ele não escuta aquela palavra, ele come daquele fruto, ele peca. Deus, por ele ter pecado, a árvore da vida também estava no jardim. Deus é obrigado a tirar o Adão do jardim, porque senão Adão comeria do fruto da árvore da vida e ele viveria eternamente. Então Deus tira Adão do jardim, coloca ele fora do jardim e cerca o jardim com espadas flamejantes. É o que está escrito na tua Bíblia. Adão agora tem filhos, Caim e Abel. Você conhece a história? Caim mata Abel por causa de uma oferta.
como diz o pastor Luiz Hermínio, não foi por causa de uma balada, foi por causa de um culto. Por causa de um culto, um irmão mata o outro. E muitas vezes a gente percebe isso no próprio culto. São irmãos matando irmãos. Não fisicamente, mas no espírito. Pessoas lançando palavras sobre a vida de outros, julgando outros, quando na verdade isso é abominação aos olhos do Senhor. Deus nos chamou para amar pessoas. Muitas vezes vamos encontrar pessoas que são diferentes de nós. Muitas vezes vamos nos deparar com pessoas que não estão no mesmo nível de conhecimento que alguns. Mas não é porque você conhece mais do que o outro, você tem que julgar o outro por não conhecer. A tua função por você conhecer mais é ajudar o outro a sair do lugar em que ele se encontra e ir para o lugar aonde o Senhor tem te levado. Agora vem uma morte. Eu quero acelerar um pouco. Deus começa a perceber que a humanidade está perdida. Deus resolve começar tudo de novo. Ele encontra um homem. A Bíblia diz que um homem tira o sorriso de Deus. Esse homem é Noé. Deus chama Noé para fazer um barco, para colocar sua família dentro do barco e começar tudo de novo. Noé obedece os mandamentos de Deus. Ele cria um barco, ele funda um barco. Ele vem o dilúvio, eles saem do barco. A primeira coisa que Noé faz é plantar uma vinha. Perceba que Noé, ele não se embebedou com a vinha do outro, ele se embebedou com a sua própria vinha. Cuidado, porque muitas vezes aquilo que parece ser bênção na tua vida pode acabar fazendo com que você caia. Noé, ele não se contaminou com a vinha do vizinho, ele se contaminou com a sua própria vinha. Noé agora, ele amaldiçoou o seu filho, era para começar tudo bem, mas já começa tudo mal. Noé amaldiçoou o seu filho Cã. Cã, ele tem um filho chamado Canaã. Você conhece a história, Gênesis capítulo 12, eu estou indo um pouquinho mais à frente. Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão é chamado por Deus para ir a uma terra chamada Canaã, para abençoar aquela terra, para que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, possa habitar naquela terra. Abraão tem um filho chamado Isaac, na verdade ele tem dois, chamado Ismael e Isaac, só que Ismael não era o filho da promessa, foi um filho que Abraão teve sem a bênção de Deus. Então tudo que você tem sem a bênção de Deus, Deus não computa sendo dele, Deus computa sendo teu. Então quando Deus diz que Abraão só tem um único filho, que esse filho é Isaac, porque Deus só vai abençoar aquilo que ele te chamou para fazer. Você está aqui comigo? Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó, eles são gêmeos. A primogenitura estava sobre a vida de Esaú, mas Esaú, por causa do cansaço, ele vende a primogenitura para Jacó. Jacó se torna agora um homem abençoado, ele tem 12 filhos, são as 12 tribos de Israel. Dentre um desses filhos se levanta um deles, chamado José, é vendido pelos seus irmãos, você conhece a história, ele vai parar no Egito. Perceba uma coisa, ele vai parar no Egito. Quando ele chega no Egito, ele se torna governador do Egito, e agora a fome bate sobre Canaã. E os filhos de Jacó, junto com Jacó, estão passando necessidade, vão comprar comida no Egito. Quando chega no Egito, se encontram com José, José se revela para eles, José manda chamar o seu pai e toda a família para morar no Egito, na terra de Gósen. Agora, o povo de Deus, que foi chamado por Deus para morar em Canaã, agora estão habitando no Egito. Por causa da fome. Eles estão morando no Egito. Aí a Bíblia diz que José morre e se levanta um outro faraó, porque faraó não é uma pessoa, faraó é um cargo. Amém? Quando você lê na Bíblia faraó, faraó não é um homem, faraó é um cargo. Então agora faraó, se levanta um outro faraó que não conhecia José e traz um jugo de escravidão sobre o povo de Israel. Eles agora chegam numa terra, primeiro eles chegam numa terra através de José, e eles estão prosperando numa terra, eles são abençoados numa terra, mas eles, passado um tempo, agora diante da prosperidade, eles se tornam escravos. A palavra de Deus diz que eles ficam aproximadamente 430 anos escravizados no Egito. A oração deles chega até o trono de Deus, é o que está escrito na Bíblia. E Deus resolve levantar um libertador, e esse libertador nada mais é do que Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos no palácio, ele foge do palácio porque ele tinha matado um egípcio, ele vai morar nas terras de Midian junto com Jetro. Ele fica 40 anos morando ali em Midian. Moisés tem 80 anos quando Deus se apresenta para ele. Deus chama Moisés através de uma sarça, ela queimava, mas ela não se consumia, diz a Bíblia. Deus fala para ele, você vai voltar lá e você vai dizer para Faraó, para ele libertar o meu povo. Porém, a Bíblia diz que Deus disse para Moisés que endureceria o coração de Faraó.
Muitas vezes Deus endurece o coração do nosso adversário, para que o nosso adversário continue lutando contra mim e contra você. E muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas tudo isso tem um propósito de Deus. Se Moisés tivesse chegado no Egito, tivesse dito uma palavra, Deus mandou eu vir aqui, e Faraó tivesse libertado o povo talvez não conheceria Deus como conheceu. Então muitas vezes tem coisas que aparentemente estão endurecidas, mas na verdade isso é uma preparação para que Deus possa te levar para o lugar onde Ele tem para você. E se você entender isso, você vai sair muito mais fortalecido desse lugar do que se a vitória fosse bem fácil. Você está comigo ainda aí? Agora o povo, ele vai ser liberto, Deus manda 9 pragas, e eu quero que você preste muita atenção nisso. As 9 pragas que Deus mandou sobre o povo do Egito, as 9 pragas foram só para o povo do Egito. Mas a 10ª praga, se você ler com calma na tua Bíblia, ela não foi somente para o povo do Egito. A 10ª praga foi para todo mundo que estava no Egito, inclusive para os judeus. Para que Deus pudesse saber quem era dele e quem não era, ele agora chega em Êxodo capítulo 12, ele dá uma palavra. E ele diz o seguinte: vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão pegar um cabrito, um cordeiro no 10º dia, vocês vão ficar com ele dentro de casa até o 14º dia. No 14º dia, no crepúsculo da tarde, vocês vão matar o cordeiro, vocês vão assar o cordeiro e vão comer o cordeiro todo. Se sobrar alguma coisa, você taque fogo, porque não podia sobrar nada do cordeiro. Aquilo já estava apontando para a ressurreição de Cristo. Se você for no túmulo, eu já tive a oportunidade de 9 vezes a Israel, quando você chega lá, não tem um ossinho sequer naquele túmulo. O cordeiro tinha que estar completamente consumido naquele lugar. Você está comigo aqui ainda? Toda a Bíblia ela vai apontando para o Novo Testamento, para a pessoa de Jesus Cristo. Então Deus dá uma palavra dizendo: coma todo o cordeiro, mas se sobrar alguma coisa, se a família for pequena, chame os vizinhos para comer contigo. E se mesmo assim sobrar, come a víscera, come a cabeça, come as pernas, come tudo. Se sobrar alguma coisa, queima, não pode sobrar nada. O cordeiro, em outras palavras, tem que ser consumido. Ele tem que sumir. Se alguém chegar lá para ver o cordeiro, não pode ter vestígio do cordeiro. Moisés faz exatamente como Deus manda. Moisés agora, todo mundo preparado com a sandália nos pés, cajado na mão, porque é a Páscoa. Eles comem apressadamente. A Bíblia diz que não fica uma unha no Egito. Eles saem de lá com muita prosperidade, com ouro, com prata, mas eles pegam o sangue do animal, passam nos umbrais das portas, na parte de cima, na verga, passa na lateral direita, na lateral esquerda. E eles passam, quando o anjo da morte, meia-noite, quando o anjo da morte chega, a Bíblia diz que quando o anjo da morte chegava e ele olhava uma casa que não tinha marca do sangue, ele matava o primogênito. Quando chegava numa casa que tinha a marca do sangue, era a casa de um judeu, a Bíblia diz que ele passava por cima, a Páscoa, peça, passar por cima, passagem. Então o anjo, quando vinha o sangue, ele passava por cima da casa, ele não invadia a casa, o primogênito não era morto. Então todos os primogênitos dos judeus foram conservados, mas todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Porque Deus havia dado uma palavra. Por isso a Bíblia diz que eu e você precisamos ser guardados e blindados pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu costumo orar lá em casa e pedir: Senhor, passa o teu sangue nos umbrais das nossas portas. Não permita que nenhum espírito maligno possa entrar na nossa casa. Se alguma visita que um dia for chamada para entrar na nossa residência, estiver trazendo algum espírito maligno com ele, que fique da porta para fora, porque aqui dentro ele não tem autoridade. Você tem autoridade para orar, abençoar a tua casa, o teu lar, os teus filhos. Quando você for dormir, bota a mão sobre a cabeça do teu filho e fala: eu proíbo qualquer retaliação do inferno contra a vida do meu filho. Você tem essa autoridade, porque Deus te deu essa autoridade. Nós vivemos literalmente numa guerra, 24 horas por dia, uma guerra. Se você não entender isso, você vai ser consumido pelo seu inimigo. Então agora eles comem o cordeiro, e agora eles estão com cajado nas mãos, sandália nos pés, eles vão atravessar o Mar Vermelho. Eles chegam até um deserto. A Bíblia diz que eles atravessam o deserto e levam um tempo. Eu quero adiantar um pouco, o nosso tempo é curto. Josué capítulo 5 fala que ali foi celebrada novamente a Páscoa. Eles param ali diante de Gilgal.
eles são circuncidados ali em Gilgal, eles celebram a Páscoa ali, eles atravessam, eles chegam em Jericó, eles atravessam o Jordão, eles chegam em Jericó, e agora eles tomam posse de Jericó. Mais à frente a gente vai ver que a outra Páscoa foi celebrada, segundo a Crônicas capítulo 30, pelo rei Ezequias. Eles ficam um tempo sem celebrar a Páscoa, agora o rei Ezequias, ele resolve celebrar a Páscoa, ele faz uma grande festa de celebração da Páscoa. Mais à frente você vai para 2 Crônicas capítulo 35, fala do rei Josias. Josias era um rei, a Bíblia diz que Josias ele reinava, mas ele não sabia de fato o que falava o livro da lei, porque ele não tinha o livro da lei, até que o sacerdote Ilquias acha o livro da lei, traz para ele. Quando ele começa a ler o livro da lei, naquela época a Torá para a gente, a Bíblia sagrada, ele rasga as suas vestes, ele começa a colocar em prática tudo aquilo que o livro da lei falava, e uma das coisas que o livro da lei fala é sobre a Páscoa, a celebração da Páscoa. A Bíblia diz que não se viu uma festa como tal no reinado de Josias, foi uma Páscoa incrível, eles choraram, eles celebraram. A Páscoa ela foi de geração em geração, eles iam celebrando. Eu não sei se você sabe, mas os judeus têm o costume de contar para as gerações futuras aquilo que eles viveram no passado. Isso é uma cultura do judeu para que eles possam continuar levando, para que as gerações possam entender de fato aquilo que eles fizeram no passado. Eu não sei se alguns viram uma matéria há poucos dias agora não sei se foi da Veja, não, foi da Folha de São Paulo, se não me falha a memória, escrito assim: Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? Quem viu isso? Algumas pessoas. Porque quando você pega algo que é uma informação, está me fugindo o termo. Quando você pega uma informação e você deixa de passar ela para frente, depois de um tempo ela acaba caindo no esquecimento. Se você não contar para a geração que vem depois de você, talvez a terceira, quarta, quinta geração já não saiba aquilo que aconteceu. Em outras palavras, quando lançam isso, Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas. Se nós não ficarmos colocando isso em prática o tempo todo na vida dos nossos filhos, daqui a pouco, na terceira ou quarta geração que vier, se Jesus não voltar, provavelmente essa geração vai achar que Jesus traiu Judas. É muito doido o que eu estou te falando, mas é uma realidade no mundo que a gente vive. As pessoas estão loucas, elas estão possuídas por espíritos malignos. Existe uma luta muito grande entre o bem e o mal. Existe uma influência do bem e a influência do mal. Se você não está no bem, você está no mal. Se você não está no mal, você está no bem. Pastor, mas eu estou no meio do caminho. Não existe uma terceira influência. O meio do caminho é o muro do inimigo. Se você não tem lado, você pode ter certeza que você está do lado do inimigo. Porque quem é posicionado em Deus sabe exatamente que essa luta é uma luta que não vai acabar até Jesus voltar. Muitas vezes nós como cristãos queremos encontrar uma paz, a paz que excede todo entendimento humano, mas essa paz a gente só vai encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Nós nunca encontraremos essa paz no mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos, a Bíblia diz que jaz ao maligno. Então o mundo ele vai tentar de todas as formas nos consumir. E agora a gente chega na Páscoa do rei Josias. Eles celebram uma grande Páscoa, eles fazem uma grande festa, eles fazem com que o povo entenda de fato o que é a celebração da Páscoa. A Bíblia diz que eles choram, eles celebram. Nunca se viu uma Páscoa tão linda quanto na época de Josias. Josias entendeu que ele precisava celebrar a Páscoa para que o povo entendesse, porque a Bíblia diz, que você leu comigo lá no versículo 14, é um estatuto perpétuo. Tem que ser feito todo ano, de geração em geração. A Páscoa ela não foi feita para ser celebrada de vez em quando. E eu quero chegar agora, eu quero adiantar bastante agora, eu quero chegar agora no Novo Testamento. No Novo Testamento a Bíblia diz que por mais que Deus tenha mandado profetas à terra, homens que foram enviados por Deus para tirar o homem do pecado, mas tudo que Deus tivesse feito não teve jeito, até que chega um momento em que Filipenses fala sobre isso, Filipenses capítulo 2, Jesus estava na eternidade com o Pai, e agora Deus Pai manda Jesus descer à terra, mas não entrar como Deus, entrar como homem, para poder se fazer como homem.
e tirar o pecado do mundo. Eu fico tentando imaginar a conversa de Deus dizendo para Jesus: olha, filho, você vai descer, mas você não pode pecar, porque se você pecar, você não consegue retornar. Você vai passar por aflições, por dor, você vai passar por todo tipo de luta, mas você precisa ser forte, porque você só vai conseguir voltar para a eternidade se você vencer a morte. A morte é o último adversário a ser vencido. Jesus aceita o desafio, ele entra através de um ventre de uma mulher chamada Maria, ele passa por todos os processos, ele passa, a Bíblia não diz, mas ele provavelmente foi amamentado, ele passa pela primeira infância, ele vai crescendo, ele vai entendendo as coisas. Com 12 anos ele está no templo já ensinando as escrituras. Os doutores da lei ficam impressionados com o nível de conhecimento dele, porque a Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Ele não tinha lugar para reclinar a sua cabeça, mas ao mesmo tempo, ele ficava todos os dias subindo o monte para poder se dialogar com o Pai, para se alimentar do Pai, porque ele sabia que o processo que ele ia enfrentar, se ele ficasse na terra sem ter contato com o céu, ele seria completamente destruído. E aqui eu quero abrir um parênteses para mim e para você. Eu e você somos criados imagem e semelhança do próprio Deus. Se nós não nos alimentarmos daquilo que vem da terra, nós seremos completamente consumidos ou melhor, se nós não formos alimentados por aquilo que vem do céu, nós somos consumidos por aquilo que vem da terra. Vivemos na terra, mas o que nos alimenta não é a terra, é o céu. A nossa esperança não está nesse campo terreno, a nossa esperança está no campo celestial. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais estratégias do céu recebemos para lutar contra os nossos inimigos. Quanto mais nos alimentamos do Senhor, mais temos estratégias de força para destruir as hostes do mal, como diz as Escrituras. Então Jesus agora ele passa por todo o processo. Eu quero adiantar um pouco. Mateus capítulo 26, ele celebra a última ceia. Ele celebra a última ceia e ele vai para o Getsêmani. Chega no Getsêmani, a Bíblia diz que ele está orando e do seu corpo começam a suar gotas de sangue. Jesus está lutando contra o pior adversário que ele enfrentou até aquele momento. Ele tinha enfrentado a cegueira, ele tinha vencido. Ele tinha enfrentado a surdez, ele tinha vencido. O homem coxo, ele tinha vencido. Todos os espíritos malignos, ele venceu todos os seus adversários. Agora Jesus estava para enfrentar o maior adversário de todos, que era a morte. E para se enfrentar a morte só existe uma forma: você está cheio de Deus e vazio completamente das coisas do mundo. Então Jesus ele vai para o monte do Getsêmani, Monte das Oliveiras, ele começa a orar. A Bíblia diz que ele volta para se encontrar com os discípulos 3 vezes, e por 3 vezes ele pega os discípulos dormindo. Muitas vezes nós queremos coisas, mas não conseguimos manter o foco naquilo que nós desejamos. Eu estava meditando nesse texto, eu estava estudando as Escrituras ontem, e eu percebi que Abraão, ele quando teve fome, eu quero que você preste atenção nisso, quando Abraão teve fome, a Bíblia diz que ele desceu ao Egito. Quando Isaac teve fome, Isaac desejou descer ao Egito. Quando Jacó teve fome também com seus filhos, eles foram ao Egito comprar comida. E o Espírito Santo falava ao meu coração: filho, assim é a vida de um ser humano na terra. Eles andam comigo, mas quando as coisas apertam, sem que eles percebam, eles descem ao Egito. Porque o Egito é um lugar onde muitas vezes eles vão saciar momentaneamente a necessidade deles. Mas o Egito nunca vai trazer sustento para a tua vida. O Egito não é lugar aonde você venha se alimentar em Deus. O Egito muitas vezes vai saciar os desejos da sua carne. E quando nós descemos ao Egito para comprar alguma coisa, para ter alguma coisa, normalmente ficamos escravos no Egito. Você ainda está comigo aqui? Eu não sei com quem Deus está falando nessa manhã, mas eu preciso que você entenda que o Egito faz parte do teu passado. O Egito não é lugar de moradia. O Egito foi um lugar onde você esteve durante um tempo, mas coube a Deus, ao Senhor Jesus, te resgatar do império das trevas e te transportar para o reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, eu e você morávamos no Egito, mas agora nós estamos morando no Canaã de Deus. Hoje nós não fazemos mais parte do mundo em que nós vivemos. Estamos passando por esse mundo sem que esse mundo passe por nós.
E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Eu escrevi aqui: Jesus se fez pecado para que nos tornássemos justiça de Deus. Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Jesus se fez maldição para que recebêssemos a bênção. Amém? Gênesis capítulo 28 diz assim: passado o sábado, foi ontem, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, hoje, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, moveu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Então ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venham ver aonde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas, preste atenção nisso, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. Deixa aqui por enquanto. Perceba que nos dias de hoje, quando a gente vê alguém corrompendo alguém, isso já é algo muito antigo. Para que as pessoas não soubessem que Jesus havia ressuscitado, os doutores da lei ali, os fariseus, eles compraram os guardas, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo. Interessante que a história, ela continua se repetindo. Sempre vão pagar alguém para contar uma história diferente da real história. Tudo que é verdadeiro, tudo que é real, nunca vai mudar. Mas muitas vezes, para se apagar uma verdade, é necessário que se conte várias vezes uma mentira. Isso não foi dito por mim, isso foi dito por uma pessoa muito influente da nossa nação, um líder da nossa nação. Então, quando você está tentando acabar com uma narrativa correta, você tenta falar uma narrativa contrária. E perceba que assim como na época de Jesus, continua acontecendo nos dias de hoje. Narrativas são contadas e as pessoas se permitem ser levadas pelas narrativas. Por quê, pastor? Porque elas não querem conhecer a verdadeira palavra de Deus. Porque quando você conhece a verdade, você não se deixa levar por narrativas. Muitas vezes pessoas acabam sendo conduzidas por outras doutrinas, porque não querem conhecer a verdadeira doutrina, a sã doutrina. Então agora Jesus, ele ressuscita e continua o versículo 14. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Em outras palavras, todo mundo vai ser comprado. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de... Os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa manhã. Assim como aqueles discípulos, todos nós
todos, não são pastores, nem diáconos, nem obreiros, todos nós temos uma única missão. Deixa lá, último versículo. Vão e façam discípulos. Discípulos de quem? Teu? Não. Discípulo meu? Não. Discípulos de Cristo. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa comissão, ela foi dada não aos pastores, mas a todos nós. Se eu puder te liberar uma palavra nessa Páscoa, saia do lugar de timidez, saia do lugar de sofrimento, saia do lugar de se colocando numa posição de sofredor, e entenda qual o verdadeiro chamado do Senhor na tua vida. Porque o dia que você se levantar e você entender que o teu chamado não foi para ficar pelos cantos chorando que as coisas não acontecem contigo, mas que Jesus te chamou para você fazer discípulo para Ele, o dia que você entender isso, os teus problemas vão ficar de lado, e o dono do mundo, grava isso no seu coração, o dono do mundo vai se envolver nos teus problemas e vai resolver cada um deles. Glorifica o Senhor. Só que a gente foi ensinado que a gente está com problema, a gente fica com carinha de pobre para que todo mundo fique com pena da gente. Nós fomos chamados para uma grande comissão, igreja. Que comissão é essa, pastor? Nós fomos chamados, a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, e dano nenhum nos causaria. Lucas capítulo 10, versículo 19, coloca para mim aqui. Eis que dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, não são alguns não, e nada absolutamente lhes causará dano. Só que enquanto você achar que você é um coitadinho, que as coisas não acontecem, faz carinha de bebê, enquanto você continuar assim, as coisas não vão acontecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja foi chamada para invadir o inferno. Não é o inferno que vai tentar invadir a igreja. A gente, quando ouve isso, as portas do inferno não prosperarão contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. A gente acha que a gente está aqui na igreja, aqui com um escudo, e o inferno está vindo, a gente está com um escudo segurando. Não, nós estamos com espada. Nós estamos com espada indo para cima do inferno com tudo. E as portas do inferno não prevalecerão. Nós vamos arrombar o inferno. Destruir as obras do mal. A Bíblia diz que o meu Jesus e o teu Jesus, Ele veio para destruir as obras do diabo. É o que está escrito na Bíblia. Ele não veio colocar de lado, Ele veio destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. O homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Se você se achar um pobre coitado, de fato você vai ser. Ah, pastor, mas as coisas não estão acontecendo e vão continuar não acontecendo, porque a tua palavra só sabe, da tua boca só sabe sair palavra de morte. Pastor, as coisas não estavam acontecendo, mas a partir de hoje elas vão acontecer. Pastor, as coisas não estavam muito boas, mas a partir de hoje, a partir dessa Páscoa, pastor, é morte e ressurreição. Eu peço em nome de Jesus que morra a velha criatura nessa manhã e que viva uma nova pessoa dentro de você. Que venha ressuscitar o Cristo que habita em você e em mim nessa manhã. Que esse Jesus que veio enfrentar a morte, e a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou. Só que eu falei para você, lembra que eu falei assim, guarda aí, que o cordeiro foi colocado dentro da casa no 10º dia, lembra disso? Lembra? E eu falei que ele foi sacrificado no 14º, lembra disso? Abre comigo em Marcos capítulo 11, por favor. Vamos ver se isso faz sentido alguma coisa. Marcos capítulo 11, do versículo 1 até o 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda o jumentinho e tragam aqui.
Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tantos que iam adiante dele como os que seguiam clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, o nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou, preste atenção nisso, Jesus entrou no primeiro dia. E Jesus entrou em Jerusalém no templo. E tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Pastor, o que você está dizendo? O cordeiro chegou na casa da família no dia 10. Ele foi sacrificado no 14º dia, no crepúsculo da tarde. Quando Jesus entrou em Jerusalém, eu queria que você imaginasse comigo que aqui é o 10º dia, amém? Amém? Olha o que diz o versículo 12. No dia seguinte, se ele entrou no dia 10, no dia seguinte é o dia? Fala mais alto, dia? 11. Abre comigo agora Marcos capítulo 14. Dois dias depois, 11, 2 dias depois, 12 e 13. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ele não era apenas o cordeiro apresentado no dia 10, mas ele foi sacrificado no dia 14. Porque o calendário judeu é diferente do nosso calendário. É importante nós entendermos que para nós o nosso dia termina 24 horas. O deles termina no final da tarde. Então quando você faz as contas, quando ele entra em Betfagé e na verdade acontece isso aqui, está falando do 14º dia. Em outras palavras, o cordeiro que foi sacrificado dentro da casa das pessoas, lá em Êxodo 12, é o mesmo cordeiro que estava entrando dentro da casa do Pai, em Jerusalém. Você está comigo aqui? Esse cordeiro, quando ele entra em Jerusalém, ele é sacrificado literalmente. A Bíblia fala que Jesus morreu na hora sexta. Jesus morreu exatamente à tarde, no crepúsculo da tarde. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que o mesmo cordeiro, lembra quando João Batista, porque eu queria que você tentasse aqui se conectar comigo. No Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, para ter uma remissão de pecado era necessário um derramamento de sangue. Lembra? O sumo sacerdote, ele precisava entrar, botar a mão sobre a cabeça do cordeiro. Ele transferia o pecado do povo sobre o cordeiro. Ele pegava o cordeiro, ele molava o cordeiro, pegava o sangue e aspergia o sangue no templo. Lembram disso? Amém? Alguns sim, alguns não, mas está bem. Mas é assim que funcionava. Sem derramamento de sangue não tinha remissão de pecados. Exemplo que eu vou te dar. Adão peca. Quando Adão peca, ele pega folha de figueira e ele se tampa com folha de figueira, sim ou não? Quando Deus se apresenta para Adão, qual é a primeira coisa que Deus faz? A Bíblia diz que Deus mata um animal e faz roupa para Adão. Em outras palavras, Deus estava dizendo, os teus pecados estão perdoados. Porque se o animal tinha sido morto, é porque um sangue tinha sido derramado. Então antigamente, no Antigo Testamento, era necessário derramamento de sangue para remissão de pecados. Só que o meu Jesus e o teu Jesus, lembra João capítulo 1, versículo 29, João Batista está batizando no Rio Jordão, Jesus está passando lá do outro lado e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo? No mundo espiritual, todo mundo está acostumado a matar um cordeiro para sacrificar um cordeiro para poder remir os pecados. Eis ali o verdadeiro cordeiro que quando ele for morto, na hora que ele for morto, o sangue for aspergido na cruz, ele vai remir o pecado de toda a humanidade. Por isso a palavra de Deus ela é linda e eu peço em nome de Jesus que você aprenda a estudar a Bíblia. Porque quando você estuda a Bíblia tudo faz sentido.
Até as lutas que você está enfrentando, você vai entender que não é uma luta, é uma oportunidade que Deus está te dando para te levar para um outro lugar. Eu tenho problema como você, e muitas vezes os problemas se agigantam, mas eu tenho lutado todos os dias para tentar encontrar em Deus esse lugar. Porque se eu permitir que os pecados possam chegar até a minha vida, os problemas chegarem à minha vida e me destruir, como eu vou subir aqui para trazer uma palavra para você? Então o nosso Jesus, ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Aquele cordeiro que foi imolado na cruz há 2000 anos atrás, o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Lembra quando Jesus estava na cruz? Lembra? Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que quando ele estava na cruz, aí de repente um romano pega uma lança e fura ele na lateral. Lembram disso? Quando fura ele na lateral, sai um pouco de sangue com água. A água fala da palavra. Em outras palavras, pastor, o que isso tem a ver? Quando Adão estava no Éden, Deus coloca um sono profundo dele e tira da sua costela e faz a mulher. Então a mulher de Adão foi tirada da costela. Quando Jesus está na cruz, ele é cravado aqui do lado, e quando sai aquela água, na verdade estava saindo a igreja, eu e você, a esposa do noivo. A Bíblia, ela tem, tudo faz sentido, tudo aponta para Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Então Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele se entregou na cruz do Calvário, porque ninguém tirou a sua vida, a Bíblia diz que ele a entregou. Quando ele entregou a sua vida, ele entregou para que o sangue dele fosse vertido, e que eu e você, que estávamos mortos, os nossos pecados fossem remidos por ele nessa cruz. Você está comigo aqui nessa manhã? Eu preciso que você entenda isso nessa manhã, porque se você entender isso, a tua vida muda. Você sai de uma posição de murmuração, e você vai para um lugar onde você entende que tem um propósito muito maior. Saia desse lugar. Esse lugar da murmuração não foi o lugar que Deus te colocou. O inimigo, ele sempre vai tentar te levar para o Egito. Tem um problema, está passando uma necessidade, vamos para o Egito, que no Egito tem comida. Ah, meu casamento está ruim, vamos para o Egito, vamos para a casa de prostituição. Meu trabalho, eu não estou ganhando dinheiro, vamos jogar no tigrinho. Você está rindo, mas é verdade. Eu tenho dentro da igreja pessoas que estão passando por isso. A tua vida com o teu pai não está boa, então vamos fazer outra coisa, vamos beber para poder esquecer os problemas. Porque o Egito, ele tem solução momentaneamente para o que você está passando. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Egito vai escravizar você. O Egito é lugar de escravidão. O Egito vai fazer com que você fique lá dentro sofrendo, e somente Jesus pode te tirar do Egito. Eu vim aqui essa manhã para trazer essa palavra para o teu coração e te dizer que Jesus, ele não morreu em vão naquela cruz. Você precisa parar para refletir sobre isso. Jesus morreu por você. Quando ele vê você sofrendo, ele também sofre. Porque o que você está fazendo quando você permite o sofrimento, você está dizendo no teu interior, sem que você perceba, que a obra de cruz para nada adiantou. Quando você começa a murmurar, você está dizendo diante do mundo espiritual que a obra de cruz de nada adiantou. Comece a agradecer a Deus. Até os problemas que você está enfrentando, agradeça a Deus. Pastor, você é maluco? Sim, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é como se fosse loucura para muitos. Esse é um assunto que eu amo. É o assunto que eu mais gosto na Bíblia, é sobre isso. É ver a palavra se cumprindo, o Antigo Testamento e o Novo se fundindo. Ver os dois se encaixando e as pessoas entendendo de fato tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pai, eu abençoo cada um desses elementos. Eu profetizo, Pai, que eles sejam blindados pelo sangue do Cordeiro. No momento em que cada um dos teus filhos comer do pão e beber desse suco que representa o teu sangue, que eles sejam lavados, Pai, no seu interior. Traga à mente deles, Pai, um espírito audacioso, Pai. Um espírito, Pai, de pessoas que vão entender de fato toda a obra de cruz. Eu profetizo, Pai, que essa manhã será uma manhã profética na vida de muitos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todos nessa manhã, todos sem exceção, a participar da ceia.
Essa ceia é uma ceia especial, uma ceia de Páscoa. Eu quero convidar que você, pastor, mas eu não sou batizado. Eu quero convidar todos vocês a participarem da Páscoa. Amém? Quem aqui está sozinho, aqui está sem a família aqui? Levanta a mão, por favor. Você que está sozinho, sem a sua família, deixa eu te pedir uma gentileza. Sai do seu lugar, vem aqui com a gente, aqui em cima, por favor. Coloca para mim aqui, Marcos capítulo 11, versículo do 1. Versículo 11, versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém. Esse foi o 10º dia. Coloca o versículo 12. No dia seguinte, esse foi o 11º dia. Coloca o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram uma figueira. Esse foi o 12º dia. E o 14, Marcos 14, 1. E 2 dias depois, então 13º e 14º. Eu lembro que eu tinha anotado, eu só não estava lembrando aqui. Eu fiquei puxando aqui, então foi exatamente isso. O cordeiro entrou na casa no 10º dia e foi consumido no 14º dia. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, não pode ter nada diferente. Uma alegria ter vocês aqui. Hoje é ceia. Hoje é ceia, mas hoje é Páscoa. Nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. O desejo do meu coração é que nós, como igreja, possamos deixar para trás o nosso passado. O nosso passado não pode continuar sendo um fantasma no nosso presente e no nosso futuro. Nós precisamos apagar o nosso passado. Todas as coisas boas do teu passado você traz como lembrança, mas as coisas ruins joga fora. Não vão te trazer esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz que nós devemos trazer à memória somente aquilo que nos traz esperança. E as nossas derrotas não traz esperança para mim e para você. Então o desejo do meu coração é que eu e você juntos possamos celebrar essa Páscoa, entendendo que o nosso Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, ele está vivo. Na sexta-feira parecia ser uma derrota. O sábado de silêncio, ninguém falou nada. Domingo pela manhã, você leu já comigo aqui algumas vezes, os discípulos estavam caminhando para Emaús, no caminho de Emaús. Mas aprove ao Senhor em um momento do domingo. Num domingo como esse, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Foram no túmulo, como disseram as crianças aqui, foram no túmulo e Maria estava chorando. Por que choras, Maria? Por que tu procura entre os mortos aquele que está vivo? O nosso Jesus não está num túmulo, ele ressuscitou. Ele está mais vivo do que nunca. Ele habita no nosso meio. Isso não é só para trazer esperança para o teu coração, mas é uma realidade, ele está no nosso meio. E a Bíblia diz, se ele é comigo, ele é contigo, quem será contra nós? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas. Não é esse problema que você se encontra agora que vai te destruir, não vai te destruir. Não deixa a tua mente ser tomada por um problema. Esse problema não é maior do que o Deus que você serve. O desejo do meu coração é que quando nós venhamos comer do pão e beber do suco, que representa o sangue dele, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse sangue foi vertido na cruz há 2000 anos atrás. Nós agora temos que estar com a esperança no coração de que ele vai voltar, porque ele disse que vai voltar. O mesmo Jesus que disse que ressuscitaria, ressuscitou, e ele disse que vai voltar, e ele vai voltar. A nossa esperança agora é continuar vivendo na terra, guardando a nossa fé, guardando a nossa coroa, para que nós não venhamos perder no meio do caminho. A Bíblia diz que ele voltará para buscar a sua igreja. Eu não sei se faz sentido para você, mas todos os dias eu fico tentando me preparar para que ele possa me buscar. Feche seus olhos, por favor, curva a tua cabeça. Eu queria que você tentasse agora imaginar na cruz do Calvário o nosso Jesus completamente dilacerado, o corpo dele dilacerado, é o que diz as Escrituras. O sangue escorrendo pela cruz, caindo como gotas de sangue no Getsêmani.
A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, o sangue que caiu na terra e contaminou a terra, somente um outro sangue para poder trazer libertação para a terra. E o sangue de Jesus, quando cai na terra, ele faz todo sentido. E é esse sangue que está sobre a minha e a tua vida. Jesus, obrigado. Era para nós estarmos naquela cruz, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor se fez pecado por nós. O Senhor não tinha pecado, o Senhor não tem pecado, mas o Senhor se fez pecado por nós. Vamos comer agora desse pão que representa o teu corpo, Senhor. Vamos beber desse suco que representa o teu sangue. Quando esse alimento penetrar no nosso corpo, a nossa oração é que tu venhas lançar por terra toda doença, meu Pai. Se existia alguma enfermidade, meu Pai, que estava tentando se alojar no nosso organismo, nós repreendemos ela nesta manhã pelo poder do nome de Jesus. Que a ressurreição possa chegar sobre a nossa vida. Comamos todo do corpo e bebamos todo do sangue, até que Ele volte. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse povo tão lindo, tão abençoado. A minha oração, Deus, é que o Senhor fale ao coração de cada um deles durante todo esse dia. Revela-te para eles, Pai. Que cada dia mais eles entendam que o amor que o Senhor tem por eles é algo que nenhuma mente é capaz de entender. O Senhor entregou o seu melhor, Pai. O Senhor não deu uma oferta, o Senhor deu a sua melhor oferta. Fala conosco no decorrer desse dia, Pai. Obrigado, Jesus, porque o pecado hoje não habita mais em nós. A tua luz, ela tem brilhado dentro de cada um dos teus filhos. Não permita que eles voltem ao Egito, Pai. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito, Senhor, estejam presentes todos os dias, até que tu voltes para buscar a tua igreja. Obrigado por esta manhã, Senhor. Feliz Páscoa. Eu desejo a vocês feliz Páscoa. Celebre a vida em nome de Jesus. Hoje às 19 horas estamos de volta aqui, amém? Deus abençoe você.